Portagens. Vamos às portagens. Estou a ver uma imagem aí de um vândalo de luxo, como dizem, né? Vândalo de luxo. Veja só o carro, não é um carro qualquer, não é um carro para um Zé Martinho como eu, é um carro mesmo, né? O senhor está a empurrar aquela barreira, numa boa, tranquilamente. Está aí. Está aí. Será que deve ser ou não suspenso o pagamento das portagens? Ouvimos algumas pessoas sobre este assunto, vamos daqui a pouco a partilhar convosco estas opiniões, mas antes, vejam, este aqui é o cenário. Segundo informações que já são de domínio público, a portagem, por exemplo, esta da TRAC, ainda tem 2 anos de concessão, mas a maioria da população que usa a portagem, ou que paga a portagem, essa da TRAC, não usa esta estrada. Ou o troço que usa é um troço muito reduzido. Muito reduzido. As pessoas que usam bem a estrada da TRAC são que vivem a partir de... Como chama aquilo ali? Não, antes de Chumene. Texilon, a partir de Texilon, Macantene, Chumene, para lá. Essas pessoas, pelo menos, têm uma boa picada da estrada N4. Mas o que acontece na Matola? É que nós temos muita gente que vive no bairro como Trevo, Fomento, Liberdade, etc, que saem de estradas totalmente esburacadas, depois vão apanhar um troço de menos de 300 metros ou 500 metros e pagam logo a portagem. E esses, em termos numéricos, são a maioria. Entretanto, há um paradoxo. Dados que eu apurei apontam que os maiores contribuintes das receitas da portagem da TRAC são os camionistas. Pelo valor. O valor que um caminhão paga são talvez 10 ou 15 carros, ok? Ou mais, não é? O valor que um caminhão paga para passar a portagem é o valor que paga 100 viaturas, ok? Há caminhões que pagam 4.000 meticais, não é? Para passar. Então, se um caminhão paga 4.000 meticais, são quantas viaturas? Divide isso por 40. São 100 viaturas. Então, há este problema na portagem. Entretanto, as pessoas que usam viaturas ligeiras, na sua maioria, vivem em zonas onde a estrada N4 não lhes é útil, nem a 30%, sob o ponto de vista de utilização. Não lhes é útil. Então aí começa já o problema. O problema. Começa o problema. E agora com as manifestações, esta narrativa cresceu. Está a ser um pouco complicado gerir isto até o ponto de dizer, olha, vamos avançar neste caminho ou naquele caminho. E para nós não influenciarmos nenhuma decisão ou não fazermos parte de alguma, ou tomar partido de alguma satisfação ou insatisfação, ouvimos as opiniões de algumas pessoas. Vou pedir a realização para colocá-las. E a pergunta é esta: deve ou não ser suspenso o pagamento da portagem? Essa é uma pergunta séria. Uma pergunta muito séria. Ontem, quando eu ia para casa, passei pela portagem, não da TRAC, mas sim da Revimo, aquela portagem da Costa do Sol.
já tinha lá alguns trabalhadores supostamente a organizarem-se para começar a trabalhar. Segundo informações que eu apurei, com a paralisação das portagens, são cerca de 500 pessoas neste atualmente. Aliás, 500 não, 5.000 pessoas que ficaram sem trabalho. 5.000 pessoas ficaram sem trabalho com a paralisação das portagens. Isto é muito, de facto. É muito. É muito. Então, os gestores das portagens querem que as portagens voltem a funcionar e que os trabalhadores retomem os seus postos de trabalho. Isso é bom. Entretanto, há um problema que não está a ser resolvido aqui. Há um problema que não está a ser resolvido aqui. E uma das perguntas que o povo faz é: como pagar portagem se não recebi 13º? Vou pagar com quem? Como pagar portagem se o Estado está a dever retroativos e horas extras? Como pagar portagem se não há 13º? Horas extras não estão a ser pagas. Como é que vão pagar a portagem? Como pagar portagem no meio de insatisfação da população? É claro que a portagem não tem nada a ver com o 13º, não tem nada a ver com as horas extras, mas a portagem tem que ser uma fonte de receita para o Estado. Neste exato momento, as portagens não estão a ser fonte de receita para o Estado. Amigos, só a portagem de Maputo, essa que está colocada na direção a Matola, aquela portagem, só aquela portagem, as receitas, os lucros daquela portagem podem pagar todos os professores desse país. Podem pagar todos os professores desse país. Então, este é um facto, não podemos negar isto. E a pergunta também que se coloca é: como é que o Estado moçambicano consegue deixar implementar grandes projetos no nosso país e não ganhar nada? Afinal, como é que são feitas as coisas? Onde ver que nesses projetos todos aí, o Estado não ganha nada. 1%, 2%, no máximo 10%, quando houver um pouco de boa vontade. Não ganha nada. Mas os projetos estão aí. Beneficiam a quem? Se não beneficiam ao povo. Porque se beneficiam ao povo, ou ao Estado, aí vão beneficiar ao povo. Mas o Estado não tem benefícios disso. O povo sai prejudicado. Por isso que não temos 13º. Não temos horas extras dos professores pagas. O salário dos profissionais de saúde é uma miséria. Os salários dos polícias é uma miséria. Mas há projetos neste país. Então, meu povo, o que é que vocês acham? Paga-se ou não se paga? Vamos lá.